Teve uma reunião que ficou na minha cabeça por muito tempo. Um cliente, apresentação preparada, diagnóstico feito, direcionamento claro. Eu expliquei tudo, onde que a marca estava, onde podia chegar, como que a gente ia construir isso junto. E aí, cara, ele ouviu, ele balançou a cabeça e aí fez a primeiríssima pergunta. Tá, Bia, mas com quantos posts a gente chega em 100 mil seguidores? Na hora eu respirei fundo e não foi nem uma respirada com raiva. Foi aquela mistura de cansaço com identificação, infelizmente. Porque eu já tinha estado do outro lado ali dessa pergunta. Eu já tinha sido a pessoa que achava que essa era a pergunta certa, era a pergunta mais importante a se fazer. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. A gente vive no mercado completamente obcecado por formato. Carrossel ou Reels? Vídeo curto ou vídeo longo? Qual o melhor dia para postar? Qual o melhor horário? Qual a legenda que performa? Qual a trend que está bombando essa semana? Enquanto essa discussão domina nas comunidades, nos grupos, nos cursos, nossos feeds ali, nas timelines, a pergunta que realmente move o negócio fica naquele silêncio, naquele limbo. Qual que é essa pergunta? Para onde essa marca está indo? E hoje eu quero falar sobre como essa obsessão por formato o tempo inteiro virou um substituto para pensar estratégia. Sobre o que isso faz o seu negócio a longo prazo. E sobre como eu aprendi isso da forma mais difícil do mundo. Errando durante muito tempo, sem perceber que eu estava errando. E aí, deixa eu começar esse episódio de um lugar que eu acho que muita gente vai se reconhecer. Quando você entra no marketing, seja como social media, profissional, seja como dono de negócio, blogueiro, enfim, quando você entra tentando se posicionar, a primeira coisa que o mercado te oferece é o quê? É uma fórmula? É um método? Sempre teve isso e sempre vai ter. Mas o que mudou nos últimos anos é a velocidade com que essas fórmulas chegam e somem, desaparecem. Pensa comigo, lá em 2020, quando eu comecei, o papo era feed estético, consistência ali de grade, paleta de cor, tudo muito bem engessado. Aí veio o Reels e virou tudo de cabeça para baixo. Depois virou o vídeo longo, o IGTV, vocês lembram? Depois o carrossel educativo, depois o conteúdo autoral, agora é autenticidade. O seja você mesmo, conteúdo cru, sem edição, lo-fi, daqui a pouco vai ser outra coisa. E cada vez que o formato muda, tem um exército de pessoas correndo atrás, reaprendendo tudo que foi aprendido ali ao longo dos anos do zero, jogando fora o que tinham construído, começando de novo, como se o formato fosse o negócio. Só que o formato nunca foi o negócio. E eu preciso ser 100% honesta com vocês sobre uma coisa. Eu fui essa pessoa, como eu falei lá no começo desse episódio, durante 2 anos inteiros, inclusive. Quando eu comecei, eu produzia muito aquele tipo de conteúdo que era a tendência na época, que era dublagem, meme, vídeo apontando o dedo na tela, o famoso leia a legenda. Você lembra desse? Eu tenho certeza que sim. Davam números, davam alcance, custava um pouca energia, o que para quem está começando parece uma ótima equação ali quando você coloca no papel. Só que eu nunca revisitava o que eu postava. Eu gravava, eu postava e eu não abria mais aquele vídeo de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha. Vergonha do conteúdo que eu estava produzindo, vergonha de associar aquilo ao meu nome, ao meu negócio. E olha o que é pesado nessa conta. Eu estava investindo tempo, energia e consistência em algo que eu mesma não acreditava, que eu não tinha orgulho de mostrar para as pessoas, que não representava nada do que eu queria construir. Por 2 longos anos, que loucura. E aí você me pergunta, mas dava resultado? Tá, dava. Dava alcance, como eu falei, dava número, dava ali uma coisa, né, interessante, só que não dava cliente nenhum, não dava autoridade, não construía nada que ficasse. Porque o tipo de atenção que aquele conteúdo atraía não era o tipo de atenção que o meu negócio precisava. E isso é uma distinção que o mercado quase nunca faz. Cara, atenção não é igual à autoridade. Alcance não é igual ao posicionamento. Você pode ter muito de um e zero do outro. Tem um comportamento que eu observo muito, tanto para os meus alunos, quanto nos profissionais que eu acompanho ali nas redes sociais, que é a confusão entre métricas de vaidade
e métricas de negócio. Métricas de vaidade são aquelas que ficam bonitas no seu feed ali na tela. Seguidores, curtidas, visualizações, compartilhamentos. É legal, enche ali o nosso ego. Elas existem, têm valor. Não estou dizendo, tá, que são inúteis, pelo amor de Deus. Mas elas medem exposição, elas não medem construção. Métricas de negócio são outras. Quem chegou até você por causa do seu conteúdo? Quem te contratou porque confiava na sua autoridade antes mesmo de fazer ali uma reunião com você? Quem indicou você porque sabia exatamente o que você faz e para quem você faz, sem nunca nem ter sido seu cliente ou seu aluno? Essas métricas, elas são mais lentas, muito mais lentas. E é exatamente por isso que o mercado não gosta de falar sobre elas. Sabe por quê? Porque elas exigem tempo. E tempo é o que ninguém quer gastar. E aqui eu quero falar sobre algo que eu acho que mudou muito, muito mesmo no comportamento do consumidor, especialmente de lá de 2020 para cá, para 2026. Quando as redes sociais ainda eram um ambiente menos saturado, qualquer tipo de presença de vídeo, de conteúdo, já gerava resultado. Você aparecia, as pessoas elas te viam, e isso já era o diferencial. O algoritmo, ele alcançava sim mais pessoas, a atenção era menos disputada, e aquela fórmula de post todo dia funcionava razoavelmente bem. Hoje, o cenário é completamente diferente. A atenção das pessoas ficou mais escassa e mais também exigente. As pessoas, elas consomem mais conteúdo do que nunca, isso é fato. Só que hoje elas filtram muito mais, com muito mais precisão, o que vale o tempo delas. Elas não seguem mais só quem aparece, elas seguem quem faz sentido para elas, quem tem algo a falar, a dizer, quem representa algo claro. E isso significa que o jogo mudou. Então não é mais sobre volume e quantidade, é sobre relevância. E relevância, gente, não nasce do formato, nasce de posicionamento. Você pode estar no formato certo, na hora certa, na frequência certa, e ainda assim não construir nada. Por quê? Se o que você está comunicando não tem direção clara, se a pessoa que te vê, ela não consegue entender em 10 segundos o que você faz, para quem você faz e por que você é diferente, ela não vai te acompanhar. E aí, voltando lá para aquela reunião que eu contei no começo, quando o cliente perguntou sobre os 100 mil seguidores, eu não fiquei com raiva dele ou nada do tipo. Eu entendi de onde vinha aquela pergunta. O mercado passou anos vendendo número como sinônimo de sucesso, de eu cheguei lá. E faz sentido que as pessoas, então, elas comprassem essa ideia. Mas o que eu precisava fazer naquele momento, o que eu faço hoje, inclusive, com os meus clientes e com os meus alunos, é meio que virar a pergunta. Então, olha, não é quantos seguidores em quanto tempo, mas o que você tem, na verdade, assim, mas o que você quer que as pessoas pensem melhor, o que você quer que as pessoas pensem quando ouvem o nome da sua marca? Que tipo de cliente você quer atrair? Qual que é o problema que só você resolve do jeito que você resolve? Essas perguntas, elas são mais difíceis de responder. Elas levam mais tempo, elas não cabem num pacote ali de 15, 20 posts. Mas são as únicas que realmente constroem algo duradouro. Porque ninguém vai lembrar de você amanhã porque você participou de uma trend que viralizou. Mas alguém vai lembrar de você daqui a 2 anos se você construiu uma razão real para você ser lembrado. E tem uma virada na minha trajetória que ilustra isso de um jeito muito bom. Depois de muita tentativa, muita troca de formato, um lançamento que não vendeu nada, zero assim, vagas, zero alunos, literalmente, eu comecei a mudar. E não foi de uma vez só. Aos poucos, eu comecei a trazer mais a minha voz de verdade para o conteúdo, a minha análise, a minha opinião, a minha forma de ver o mercado. E aí, um desses conteúdos que eu postei era uma análise de lançamento da Boca Rosa. E, cara, ela respondeu o conteúdo, ela compartilhou nos stories, ela mandou direct para mim, ela comentou. E o que ficou claro para mim ali, o que ficou para mim, na verdade, não foi o número de pessoas que viram, foi a sensação de que aquele conteúdo era eu que estava produzindo, que eu representava o negócio que eu queria ter, que eu teria orgulho de mostrar aquele vídeo para qualquer pessoa.
E essa sensação de orgulho do que você está construindo, cara, é um dos melhores indicadores de que você está no caminho certo. E pensando, óbvio, estrategicamente e intencionalmente. Quando você produz conteúdo só porque é o que está em alta, é o que está performando, é o que vai trazer números de vaidade, você não consegue nem rever depois. Então algo está errado. Não no formato, mas na direção. Estratégia, para mim, é simples de definir. E eu falo isso para todo mundo que me pergunta. Estratégia é você saber para onde está indo e como você vai fazer para chegar lá. Simples. Não é um documento, não é um planejamento de 90 dias em planilha colorida. Não. É uma direção clara que orienta cada decisão que você toma de conteúdo, de cliente, de precificação, de formato. Entenda uma coisa: formato é ferramenta. E ferramenta serve à estratégia. Quando você inverte essa ordem, quando o formato ele vira objetivo, você fica refém de cada mudança de algoritmo, de cada nova trend, de cada guru que aparece ali com a nova forma que vai te fazer crescer 1 milhão de seguidores. Você fica correndo atrás do mercado em vez de construir o seu lugar nele. Então, antes de perguntar qual formato funciona melhor agora, pergunta: o que eu estou construindo? Para quem eu estou construindo? Por que eu estou construindo? Se você não sabe responder isso, nenhum formato vai salvar a sua marca. E se você sabe, qualquer formato funciona para você, porque ele vai estar a serviço de algo maior do que ele mesmo. E isso foi a dose 01. Se alguma coisa que fisgou você, seja uma dúvida, um incômodo, cara, eu faço exatamente isso, vamos conversar aqui nos comentários. É aqui que a gente conversa, aqui a conversa continua de verdade. Até a próxima dose, chuchus!